se eu mando o link do Google Meet, aí eu tenho que autorizar um por um a entrar, né? Então, estou subindo elas no YouTube, deixando não listado, então não está público, mas eu vou solicitar que vocês não mandem esse link para ninguém, tá? Porque a partir do momento que você manda um material, manda um link de uma aula, você aumenta a concorrência para você, né? Então, vou solicitar que não mandem os links, eu tenho observado a quantidade de visualizações, porque como, né, dá para a gente perceber, então tem uma aula lá que está com muita visualização e não tem tudo isso no grupo, né? Então tá quase tudo aquilo, por mais que cada pessoa tenha visto 2 vezes cada aula, né? Então, tá com muita visualização aí. Então, vamos lá, ó. Vou projetar o Gadot, nós vamos começar. É bom porque daí já casa com o Paulo Freire também, né, que ele fala. Mas eu vou pôr ele primeiro, Paulo Freire é mais simples, aí a gente já finaliza. Então, vou colocar o Gadot primeiro, com essa questão da dialética, né, na concepção da educação. Deixa eu projetar ele aqui. Mandei para vocês. Tá? Então, ó, Moacir Gadot, Concepção Dialética da Educação, um estudo introdutório. Deixa eu só observar, tá entrando. Tá? Então, ele vai começar lá, deixa eu tirar essas coisas aqui, senão atrapalha. Olha lá, um estudo introdutório. Né? Então, ele vem... Tá lá no Instituto Paulo Freire esse livro, mandei para vocês. Tá? Então, ele tem 4 capítulos, né? Então, na primeira parte, a dialética, concepção e método, a origem da dialética, a dialética materialista, os princípios ou a lei da dialética, a forma lógica, né? Depois ele vai fazer uma crítica à educação burguesa, depois uma crítica da pedagogia crítica, né? Aí ele vem uma crítica da educação brasileira e aí ele faz, então, a questão da história, né? A educação populista, a educação autoritária, a educação do educador, que ele vai falar da formação de professores, e a educação brasileira hoje, confrontando 2 tendências, né? Então, o livro, basicamente, é isso aqui, tá? Aí, ele vai começar... vou colocar já lá na primeira parte, tá? Aqui, ó. A concepção, a dialética, a concepção e método. E aí ele vai falar que a origem da palavra dialética, né, tem lá na Grécia Antiga, que expressava um modo específico de argumentar, que consistia em descobrir as contradições contidas no raciocínio do adversário, né, que é a análise, negando assim a validade de sua argumentação e superando-a por outra síntese. Então, a dialética em si é o quê? É as contradições, né, do pensamento, que é o que o Sócrates fazia com o método socrático, que cada vez que questionava, né, ele trazia uma outra pergunta, e aí o grande pensamento do só sei que nada sei, né? Então, essa questão da dialética, então, as contradições do pensamento, é uma forma de provocar, né? Aí ele colocava aqui, ó, utilizando-se da dúvida sistemática, procedendo por análise e síntese, elucidava os termos das questões em disputa, fazendo nascer a verdade como um parto no qual ele, o mestre, era apenas um instigador, um provocador, e o discípulo, o verdadeiro descobridor e criador. Então, por isso que ele vai falar concepção dialética da educação, né? Então, as concepções que ele vai trazer ao longo do livro, a questão das contradições da educação, tá? E aí ele vai falar que antes de Sócrates, né, vai tratar os filósofos aqui. Aqui, gente, não precisa ficar se matando para entender toda essa filosofia aqui, não, tá? O que o Gadot faz nesse primeiro capítulo é trazer essa questão do que é a dialética, então, que nada mais é a questão da contradição, a questão de
de você colocar perguntas, né? E aí, você que lê o livro dele, consegue pensar em algumas questões que até então poderiam estar adormecidas aí, né? Então, por isso que ele fala a crítica à teoria crítica da educação. Então, a todo esse momento é essa questão provocadora, tá? Então, esse primeiro capítulo aqui, ele vai trazer Aristóteles, Marx, ele vai trazer vários filósofos aí, né? A questão, a única coisa que eu quero que vocês marquem aqui, né? Se tornou inútil, apesar da concepção dialética, avança e exposição feita a Descartes, então, o discurso do método, aí, cadê? Deixa eu passar aqui. Que é lá a questão, né? Peraí, que tem gente entrando. Então, essa questão do processo dialético, vai falar do Engel, né? Então, o processo dialético no qual a contradição não é considerada como ilógica, paradoxal, mas como um verdadeiro motor do pensamento, ao mesmo tempo que é um motor da história, já que a história não senão o pensamento que se realiza, né? Então, ele vai falar que o processo dialético não é uma ilógica, né? Mas sim um motor para esse pensamento que já existe. É a questão da dúvida, né? Vamos colocar assim. E aí, ele vai colocar essa questão da alienação, né? De não se alienar, tá? Quando ele vai puxar o Marx, né? Que já é uma segunda parte, na primeira vocês podem anotar dialética, contradição, o mestre como alguém inquiridor, perguntador, e o aprendiz como verdadeiro construidor, né? Construtor do conhecimento, né? Eu acho que dá para anotar esse começo aí. Vocês vão ficar ouvindo aqui um barulhinho toda vez que alguém pedir para entrar. Tá? Na questão do Marx, o que dá para anotar, né? Então, ó, não é apenas Marx e Engels a questão da dialética adquirida no status filosófico, o materialismo dialético e científico e o materialismo histórico. Marx substitui o idealismo de Engels por um realismo materialista, né? Na produção social da sua vida, os homens constroem determinadas relações necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem à sua determinada fase de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e a política, e a qual corresponde a determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas pelo contrário, o ser social é o que determina a sua consciência, né? Então, essa questão que a gente tem algumas relações, né, no trabalho em si, que não são porque a gente quer, na verdade, né? É a questão dessa convivência social, e essa é uma produção social, né? Aí ele vai trazer essa questão do método, né? Vou por aqui no método, porque daí ele vai falar do materialismo, né? A questão do capital, a questão dessa produção, a questão da burguesia, do proletariado. Isso, gente, não cai em concurso, isso eu nunca vi. E, aliás, esse livro do Gadotti eu nunca vi em concurso algum, né? De professor, eu achei muito estranho, né? Quando eu fiz a aula lá atrás desse livro, eu achei muito estranho esse livro, ainda falo que é bem estranho. Aí eu estava lendo o marco referencial, achei Gadotti, mas achei Gadotti em outros livros, não nesse, né? Achei outras
ideias do Gadotti aí nesse marco referencial, mas não a questão da dialética e dessa história da educação toda aí, né? Não vi isso, tá? Bom, aí ele vai explicar o que é o materialismo dialético aqui, ó. Então, o materialismo dialético não considera a matéria e o pensamento como princípios isolados, sem ligações, mas com aspectos de uma mesma natureza que é indivisível, que se exprime sobre duas formas diferentes, uma material e outra ideal. A vida social una e indivisível também se exprime, né, sobre duas formas diferentes, uma material e outra ideal. Eis como devemos considerar o desenvolvimento da natureza e da sociedade e da vida social. O materialismo dialético considera a forma das ideias tão concreta quanto a forma da natureza. Então, tá vendo a contradição aqui? Uma material, outra ideal. A vida social, outra, né, a una indivisível. Então, isso, o materialismo dialético é essa questão do material, né, da matéria e do pensamento, eles não são isolados, eles são juntos, só que eles trazem essa questão da contradição, tá? Então, ó, o materialismo dialético tem duplo objetivo. Primeiro, como dialética, estuda as leis mais gerais do universo, leis comuns de todos os aspectos da realidade, desde a natureza física até o pensamento, passando pela natureza viva e pela sociedade. E segundo, um materialismo, que é uma concepção científica que pressupõe que o mundo é uma realidade material, natureza e sociedade, onde o homem está presente e pode conhecê-la e transformá-la. Então, essa questão do materialismo dialético é isso, né? A dialética, que são as leis universais, a questão da contradição e tudo mais, e materialismo porque é a natureza e a sociedade em que estão vivendo aí, né? Em todos eles, todos os autores, assim, têm busca aí no marxismo essa questão, principalmente da crítica, né? Eu achei que fosse cair aquele outro que ele fala da ecologia, das coisas lá, achei da Carta do Mundo, achei que isso daí. Eu achei que era aquele outro. Bom, daí ele vem trazendo, eu vou pegar lá no método que ele vai colocar. Bom, aqui que é a questão, só voltando aqui, a questão da contradição, tá? Ó, o simples versus o complexo, o homogêneo versus o heterogêneo, o concreto versus o abstrato, o quantitativo versus o qualitativo. Então, tudo isso, né, a essência versus o fenômeno. Então, tudo isso são as contradições que aparecem, né, na educação também, né? Porque quando a gente, principalmente no currículo, isso tudo aparece. Porque quando a gente escolhe algumas coisas, a gente deixa outras de lado, né? Então, essa é a dialética, a questão da contradição. E a quem serve isso, né? Então, é uma pergunta, na verdade, quando a gente lê, fica com isso na cabeça, né? Bom, já Engels, a dialética da natureza, formulou 3 leis gerais. A lei da conversão de quantidade em qualidade e vice-versa, a lei de interpenetração dos opostos, a lei da unidade da luta dos contrários e a lei da negação, ou seja, a negação da negação, né? Ou seja, você nega e mesmo assim, né? Então, é aqui que eu queria chegar, ó. Seja como for, mais do que leis, alguns princípios gerais ou características da dialética são hoje aceitas como ponto de partida por muitos autores que, depois de Marx e Engels, empreenderam a difícil tarefa de explicitar o que neles estavam apenas de forma embrionária, ou seja, o que o Marx e Engels só começou, outros autores quiseram dar, então, a partida aí e falar sobre isso. E aí ele fala que as leis da dialética, isso pode anotar, tá? Então, tudo se relaciona. É um princípio da totalidade, tá? Tudo está relacionado. Tá? É como um todo,
um método quanto com uma ação recíproca, né? Então, para a dialética, a natureza se apresenta como um todo coerente, onde os objetos e fenômenos são ligados entre si, condicionantes e reciprocamente. O método dialético leva em conta essa ação recíproca e examina os objetos e fenômenos buscando entendê-los numa totalidade. Então, por isso que ele vai falar que na dialética tudo se relaciona. É claro, né? Quando um faz a pergunta e você joga a resposta dele e transforma em pergunta, tudo se relaciona, tá? Tudo se transforma, né? Então, essa é outra lei aí, né? Outra característica. Então, tudo se transforma, que é a questão do movimento. A dialética considera todas as coisas o seu devir. O movimento é uma qualidade inerente a todas as coisas. A natureza, a sociedade não são entidades acabadas, mas em contínuas transformações e jamais estabelecidos definitivamente, sempre inacabada, né? Então, é isso que o Paulo Freire também fala, né? De você pensar no inacabamento, né? Nessa questão de que nunca está acabado, né? Então, a segunda aí, tudo se transforma. Então, é claro, né? Porque se você vai usar o método, né, dessa questão de você fazer essa contradição, logo aquele primeiro pensamento já não é mais, né? Então, por isso que esse movimento de tudo se transformar, né? Fazer sentido. Mudança qualitativa, esse é o outro ponto aí da questão da dialética, né? A mudança qualitativa, é o princípio da mudança qualitativa. A transformações das coisas não se realiza num processo circular de eterna repetição, uma repetição do velho. Como é gerado novo? Essa mudança qualitativa se dá pelo acúmulo de elementos quantitativos que, num dado momento, produzem qualitativamente novo. Né? O exemplo clássico é o da água. Quando está a lume, a temperatura eleva-se progressivamente, elevação que constitui numa variação quantitativa. Mas vem um momento em que, permanecendo a temperatura constante, se produz um fenômeno que é a ebulição, né? Então, essa questão de se transformar, né? Então, em saltos qualitativos. Então, se o pensamento, as contradições, se tudo se transforma, né? Se você muda, essa mudança sempre para dialética vai ser qualitativa, porque você vai deixar de pensar algumas coisas e pensar outras, né? Não, nunca vai ser o mesmo movimento de repetição. E a unidade e luta de contrários, né? Dos contrários, a contradição. Né? Então, a transformação das coisas só é possível porque seu próprio interior coexistem forças opostas, tendendo simultaneamente à unidade e à oposição. É o que se chama de contradição, que é universal, inerente a todas as coisas materiais e espiritual. A contradição é a essência ou a lei fundamental da dialética. Tá? Então, a contradição. Aí ele vai dar aqueles três exemplos, aquelas três questões da dialética que ele começou lá no início da parte 2. Né? Então, o que é a dialética da natureza? Tá? A dialética histórica e do conhecimento. Então, a dialética da natureza, inteiramente objetiva, ou seja, independente da existência de projetos, de intenções ou de motivações do homem, que não age diretamente sobre a história humana. A dialética da história, largamente objetiva, partida, mas na qual a irrupção de projetos de proletariado, né, para reconstruir a sociedade, segundo um programa pré-estabelecido, constitui uma viagem revolucionária, mesmo quando a elaboração e a realização desse projeto estão ligados às condições materiais objetivas pré-existentes e independentes da vontade do homem. Tá? Então, isso que é a dialética da história, né? E a dialética do conhecimento, que é uma dialética sujeito-objeto, o resultado de uma interação constante entre os objetos a conhecer
e a ação dos sujeitos que procuram compreendê-los. Esses 3 pode anotar aí que... Ai, vai que, né? Então, esses são os princípios Olê, divididos aí em 3 níveis, de acordo com Mandel. Deixa eu alguém querendo entrar. Bom, lógica formal e lógica dialética, tá? E aí, essa questão da lógica formal e da lógica dialética, ele vai falar assim, ó, essa questão parece ter gerado erros grosseiros na própria história do marxismo, verdadeiros desvios esquerdistas, notadamente sobre stalinismo, né? O que tentou traçar mecanicamente um corte epistemológico entre o que se chama de ciência burguesa e ciência proletariada, entre a lógica formal e a lógica dialética. Né? Então, essa lógica formal, a lógica dialética é o que ele tentou falar aí, né? Bom, aí ele vai falar que a lógica formal revela-se, portanto, capaz de classificar, de distinguir os objetos, mas é insuficiente para entender esses mesmos objetos em seu movimento real e incessante. Por isso, a dialética não recusa a lógica formal. Ela a inclui como parte fundamental da lógica. Tá? Que é as duas aqui que ele tinha colocado, e a lógica da dialética. Aí depois ele vai falar da essência da dialética, tá? Então, a questão da contradição, que é o seu papel principal, né? Os seus antagonismos, tá? E aí o método dialético em si e essa questão do capital. Então, Marx é o primeiro pesquisador, né, de forma a sistematizar a estuda do método dialético e analisa metodologicamente os aspectos e elementos contraditórios dessa realidade. E é isso que ele faz, o Gadotti, quando ele chega lá no 3º capítulo, é exatamente o que ele faz ao analisar a educação, tá? Então, é isso que ele vai. Aqui ele só está explicando o que é dialética e como acontece, como se dá esse método dialético. Né? Isso que ele faz aqui nos 2 primeiros capítulos, para então chegar no 3º e 4º, que foi que até falei na aula, que eu acho que necessário vocês, assim, dar uma estudada, principalmente porque é aí que vai tratar especificamente da educação e vai tratar das tendências pedagógicas, que são assuntos que sempre estão nos concursos, tá? Eu só vou passar, acho que todo mundo aí conseguiu entender, então, o que é essa palavrinha dialética, né? E aí que ele começa, crítica da educação burguesa, né? Então, pode a dialética inspirar uma pedagogia? Ou seria uma concepção dialética da educação? Então, trata-se menos de definir em que consiste essa concepção do que mostrar como ela surgiu, desenvolveu e quais são, né, hoje os seus principais temas e como ela aparece hoje no conflito das pedagogias modernas. Né? Então, é aqui que ele vai tratar, então, essa concepção dialética da educação, a partir do 3º. Tá? E aí, ele vai começar essa questão da pedagogia e as grandes correntes filosóficas, né? E aqui que a gente tem que ver, cadê aquela parte? Né, que ele vai colocando os autores e tudo mais, né? E aí ele vai falando, né, que essa questão, os autores destacam nesse trabalho, o primeiro, a pedagogia das grandes correntes filosóficas, em 1960, estuda a natureza da problemática pedagógica, colocando em oposição na história das ideias pedagógicas a pedagogia da essência, ligada à tradição racionalista
ou cristã, Platão, Agostinho, Comênios, Kant, e a pedagogia da existência, Rousseau e Nietzsche. Então, aqui já nesse terceiro, já tem alguns conceitos aí que compensa anotar, porque a pedagogia da essência, né? A pedagogia da essência, ela está ligada a, vamos colocar assim, escola tradicional, né? Então, a questão ó, ligada à tradição racionalista ou cristã, o movimento dessa escola tradicional, dessa ideia, né? Dessa concepção pedagógica, dessa tendência pedagógica tradicional, e a pedagogia da existência, que vem com essa questão do aluno, de se pensar e tudo mais, né? Que vem trazendo depois as ideias que ele vai falar, né? Então, pedagogia da existência. Tá? E aí ele vai fazer essa crítica. Aí depois ele vai trazer, né, pedagogia do trabalho, com o Rossi, né, que vai falar as contribuições por não atender os interesses da classe dominante. Então, essa questão da pedagogia do trabalho, na verdade, é nada mais a questão do proletariado, né, de não atenderem os interesses da classe, dos dominadores, foram obscurecidas e relegadas para o segundo plano, né, ou imensamente, inteiramente esquecidas. Né? Então, é isso que ele vai trazer aqui. E aí, ele vem trazer, então, esse princípio do trabalho, tá? De novo, ele pega, né? Marx não se considera um filósofo, no sentido tradicional do termo, visto que não se reconhece o conhecimento puro como um fim em si mesmo. Sua filosofia que une a teoria e a praxis não podem ser consideradas como fazem os teóricos da escola de Frankfurt, como uma teoria crítica, pois nela existe apenas uma crítica, uma pura especulação. A sua crítica é igualmente o enunciado de uma nova antropologia. Né? Ele fala que o Marx ele faz a crítica pela crítica, não uma crítica com fundamentos para se tornar uma pedagogia crítica ou uma teoria crítica da educação, como fizeram os outros, né? Aí vai falar da reeducação. Aqui, gente, ó, não tem nada assim que fala, nossa, né? Vai cair no concurso. Não tem muito difícil alguma coisa nesse sentido aqui, né? Por conta dessa história que ele usa tudo isso daí para chegar à questão das teorias críticas da educação. Né? Ele vai colocando, vai explicando tudo, e aí até ele chegar nessa questão das teorias críticas da educação. Porque vocês sabem, nós temos as teorias tradicionais da educação, né, que são as escolas, né, a escola nova, a tradicional e a tecnicista, que são escolas que né, tradicionais que usam o professor, o aluno não está uma tábula rasa e tudo mais. Nós temos as teorias críticas, que é esse que ele coloca aqui no terceiro capítulo, que é quando chega 1960, que é que a gente viu agora há pouco, ele vai tratar especificamente de fazer uma crítica a essa dominação dessas escolas, né? E aí tem vários autores que tratam sobre esse assunto das teorias críticas e depois o Gadot chega nas teorias pós-críticas, tá? E aí ele vai falar da alienação e tudo mais. É isso que ele... Eu vou passar, mas eu não... Foi o que eu falei na aula, eu não estou vendo grande coisa aqui nessa parte, que ele só vai mesmo explicando aonde ele quer chegar, né? Essa questão das teorias críticas, porque ele faz uma crítica a isso, né? Também, ele fala que fez uma crítica à teoria da educação, porém não fizeram nada, só criticaram, né? Que ele vai colocar, né, a questão do manifesto, né, dos instruções delegadas, então a crítica.
Então, elaboração desse manifesto do Marx, né? Então, a questão da escola pública e gratuita, então, essa escola, né, para os trabalhadores. Então, é essa questão aí das teorias críticas, né? Então, ele vai tratar essa questão. Eu falo, não tem grandes coisas, tá? Descrever a educação é tomar partida, decisão, neutralidade na educação é impossível. Mas na teoria tradicional é uma neutralidade, né? Na teoria crítica também, mas não grandes coisas. É só lá na pós-crítica mesmo, depois de 1980, né, que vem essa questão forte aí, né, de mostrar, de livro didático e tudo mais, tá? O tripé básico da educação para todos, né? É o intelectual, o desenvolvimento físico, e o Marx vai falar, né? Marx deve ser. Aí ele vai trazer essa questão do que o Marx acredita na educação, tá? Aí ele vai trazer essa questão da filosofia, Marx e Engels ainda, né? Porque ele usa o materialismo teórico, capital, né? Então, o capital cultural, que faz parte dessas teorias críticas, né? Aí vai falar sobre a questão dessa educação ser um fenômeno social, tá? E para ir, só estou passando ele, né? Se eu for explicar tudo isso aqui que está no livro, eu tenho que dar aula de história da educação, né? E aí essa questão da contribuição, então, da crítica, tá? Aí, graças a Deus, ele chega no Insuma, né? Então, a contribuição à crítica da economia política é impossível perceber a produção intelectual de uma sociedade sem expressa referência histórica ao seu modo de produção, ao modo como os homens produzem e reproduzem a sua existência, né? Então, o que pega de tudo isso? Pega que a contribuição, né, disso tudo para a educação nessa questão da história, da essência e da existência de não passar em branco, tá? Ele trata, né? Pelo contrário, ele entende o processo de hominização como um esforço solidário dos homens entre si, como um resultado da ação coletiva do homem. Só os homens podem provocar mudanças, produzindo as condições materiais e intelectuais da sua existência. Então, para produzir a história, para produzir a escola, é só os homens mesmo. Então, essa questão de não deixar passar em branco, e sim entender tudo que está posto à educação aí, né? E a questão depois, vamos até usar a palavra política, né? Então, dá até para usar essa questão da crítica política, né? Esse que todo educador tem que ter esse viés político, tá? Aí ele vai contando todos os históricos, tá? Então, aí, ó, por uma educação política. Aí eu acho que isso tem que ficar na cabeça de vocês, essa parte 3 aí também, essa questão que educa. Esse política nesse sentido da democracia, né? De você pensar como todos os outros, como todos os autores trazem, né? Que aí ele vai falar daí o papel estratégico da escola, dos educadores intelectuais da sociedade em transição, papel determinante na construção da consciência de classe do trabalhador. Né? Essa consciência de classe significa o domínio da teoria revolucionária, e esta nasce da assimilação crítica das posições mais avançadas da cultura burguesa e da sua consequente superação. Por isso, o trabalhador precisa da escola, e hoje, precisamente, da escola burguesa, o que lhe é negado. Né? Então, eu acho que essa parte aqui dá para vocês anotarem, né? Ó, por isso, a necessidade de uma educação, e, sobretudo, de uma educação política. Consciência de classe significa domínio da teoria revolucionária, e esta nasce da assimilação crítica das posições mais avançadas da cultura burguesa e da consequente superação. Por isso, o trabalhador precisa da escola e hoje, precisamente, né, da escola burguesa que lhe é negada.
Daí o trabalho estratégico da escola, dos educadores e intelectuais nas sociedades em transição, papel determinante na construção da consciência de classe do trabalhador. Então, eu acho que esse parágrafo aqui resume tudo que ele estava tentando é bom, né? Que ele estava colocando lá no começo, explicando pormenores dos autores e tudo mais. Ele vai falar que a educação é um ato político, que a gente tem que produzir, gente, professor, que a gente tem que produzir nos nossos alunos essa consciência crítica, né? O Paro fala isso também, essa questão de que é uma escola para trabalhador, então que essa escola de trabalhador tenha qualidade. Né? Eu acho que é isso que vai meio que resumir aí o papel do que ele está falando aqui nessa questão do trabalhador, né? E essa contradição e tudo mais. Eu poderia puxar mil coisas, mas eu não vou, eu vou me ater ao texto aqui. Tá? E aí ele vem da sociedade política, a sociedade civil, né? De colocar junto e tudo mais, né? Então, a questão do Gramsci, que é grande também, do teórico aí, dessa questão da ética, né, e tudo mais. Aí vem o Althusser também, né? Então, eles trazem toda essa questão aqui dos aparelhos ideológicos do Estado, né? Então, vem os aparelhos repressivos, ele coloca nos aparelhos, que aí são as teorias críticas da educação, né? As teorias críticas da educação, ela é a violência simbólica, tá? Então, essa questão do capital cultural é uma violência simbólica, os aparelhos ideológicos do Estado, tá? Isso é outra teoria crítica da educação, os aparelhos ideológicos do Estado, então, que ele diz que é a escola, a igreja, a mídia, né? Então, e várias outras coisas que tá lá no Saviani, tem na Escola Democracia, isso bem explicadinho lá. Então, essa questão dos aparelhos ideológicos da escola e a escola dualista, né? Que também é outra teoria crítica aí da educação. Tá? Aqui ele fala da escola unitária, né? Essa escola unitária seria uma ideia, né? Uma ideia deles lá bem no começo, de que para realmente o aluno ter autonomia, ter consciência dos seus direitos, dos seus deveres, realmente fazer a atividade criadora e tudo mais, a escola deveria ser unitária, todas as pessoas só teriam essa escola para ir. Não teria escola de rico, de pobre, nada disso, né? Teria só uma única escola, então, para uma verdadeira sociedade, uma função social realmente da sociedade. É essa ideia deles todos aí, né? Dessa questão coletiva. Impossível, né? A essa altura do campeonato. Tá? Essa questão lá, crítica ao espontaneísmo, então traz mais uma questão crítica, né? Os intelectuais, a questão orgânica, né? E aí ele vem, ó, todo esse capítulo para explicar essa questão da ideia, né, que a educação é um processo contraditório, de unidade e oposição, e uma totalidade de ação e reflexão. Eliminando a autoridade, caímos no espontaneísmo libertário, onde não se dá a educação. Eliminando a liberdade, caímos no autoritarismo, onde não existe educação, mas a domesticação, ou puro adestramento. O ato educativo realiza-se nessa tensão dialética entre a liberdade e a necessidade, tá? Então, anota mais uma aí. A educação é um processo contraditório, tá? Uma totalidade de ação e reflexão entre liberdade e necessidade de educação, né? E aí ele vai finalizando, né? Assim, através da crítica da educação burguesa, a de desenvolvimento da dialética permitiu surge uma concepção de educação emancipatória,
A burguesia, tendo a necessidade da escola para gerar um senso comum favorável a ela, acaba fornecendo dialeticamente os instrumentos para minar-se a si própria, ampliando a sua própria contradição. A escola parece ter duas funções contraditórias: a de conservar e minar as estruturas capitalistas. A escola, a educação torna-se instrumento de luta da classe oprimida e lugar de uma contra-hegemonia, né? Então, a educação emancipatória, que o Paulo também fala, o Paulo Freire, né? Então, essa questão de que, ao mesmo tempo, essa escola burguesa, ela tem que trazer a consciência crítica, né, do que acontece realmente, né? Não apenas uma escola tradicional. Tá? E contra a hegemonia, né? Contra deixar a hegemonia dominante, que seria essa questão. Então, nesse capítulo 3, ele faz, nessa parte 3, ele faz a crítica à educação burguesa, colocando que a educação tem que ser política, e com tudo isso, a educação política, ela vai se tornar emancipatória, né? Vocês que leram mais que eu aí do, do Gadotti, é mais ou menos isso, né? Aí ele vai fazer crítica da pedagogia crítica. Aí, para ele também, ele não está feliz ainda. Ele tem que fazer uma crítica da pedagogia crítica. Né? Então, é nessa parte que ele vai falar, então, que a partir dessa questão, né, dessa crítica, ele vai falar a questão da escola ativa, essa escola ativa como a questão da escola nova, né? Então, ele vai fazer uma crítica a isso, colocando que essa escola nova, tá? Nessa pedagogia não diretiva, que é uma ramificação dessa escola nova, né? A escola renovada diretiva e a não diretiva, e aí ele vai fazer essa crítica ao que? Ele vai falar que, na verdade, vai chegar uma hora nessa não diretiva que não vai ter a figura do professor, não tem a figura do professor, então ela vai perder a sua essência de escola, tá? É isso que ele vai falar aqui nessa questão dessa autoridade vacante aí, né? Que ele vai falar o grande irmão, o professor liberal, condescendente, fraternal, presente que se torna ausente, que daí vira o psicoterapeuta, e o ausente que sonha estar sempre presente, que abandona o poder, e o professor então fica ausente nessa pedagogia não diretiva, né, do Snyders. E aí ele vai colocar tudo essa questão, né, sobre essa pedagogia não diretiva, que tem a ver com a autogestão, né, a autogestão, a liberdade, tá tudo ali posto e o aluno aprende se ele quer, então ele fala que não seria uma educação, tá? Que é do Carl Rogers, né, Summerhill, é isso aqui, tá? Que ele vem tratar essa questão aqui. E ele vai passando cada uma da questão da pedagogia não diretiva, ele vai até não diretiva, colocando os pontos, os conteúdos, tá? Os pedagogos não diretivos, ó, não conseguem teoricamente solucionar o problema. Recomendo apenas, como faz Carl Rogers, em todas as intervenções sejam escutadas e examinadas com a mesma atenção, que cada uma possa fazer ouvir o que ninguém procure usurpar as funções dos outros ou impor alguma coisa autoritariamente, né? A saída, portanto, é a ética e a moral, tá? E aí a crítica dele, ele vai falar que, então, isso não, depois não vai ser uma educação, porque o professor vai estar ausente, tá? E essa aqui é a crítica à pedagogia crítica. Aí depois ele vai falar a questão da escola, né, da escola socialista, a divisão de classes dessa escola socialista, né?
ensinar as crianças a exercer o poder na qual sua atividade institucional dá direito e adquirir certos conhecimentos num projeto de elaboração contínua, desde que leve em conta os desejos, os interesses da criança e sua realidade. Isso aqui é os ideais da escola nova, né? Também, que coloca o aluno no centro do processo, e os críticos a isso, Saviano é um deles, fala que foi só isso, né, que a escola nova fez. Colocou o aluno no centro do processo, mas continuou tudo do mesmo jeito, né, não teve grandes mudanças, não, tá? E aí aqui ele vai falando dessa pedagogia, vai fazendo a crítica, né, a essa primeira pedagogia não diretiva, vai, ó, que é tudo a pedagogia não diretiva. E ele vai criticando. Eu vou achar o final, porque é onde ele dá as ideias finais. Depois de tudo que ele fala, que você quase morreu para ler, e aí chega lá nos últimos parágrafos, é quando ele dá a ideia dele. As conquistas se somavam. Eles casam, tá? É discípulo do Paulo Freire. Tá perguntando se é discípulo. Fez parte do Instituto Paulo Freire. Ele, Padilha, Romão, Gandim, tudo filho do Paulo Freire. Mas também. Aqui é tudo que ele vai falar, né? A questão ainda crítica, contando toda a historinha aí dessa pedagogia crítica, tá? Aqui ele já vai tratar sobre a educação brasileira. Ó, só para a gente marcar aí, no final, ó, a educação sempre teve esse objetivo, formar o homem para assumir integralmente, portanto, autogovernar-se de governar. A autogestão é a tradução moderna da paideia. Só que hoje, com a divisão da sociedade, só uma parcela está sendo formada para o comando. Só uma elite está sendo formada para a autogestão. Falta torná-la coletiva. E isso só será possível com a democratização da sociedade. Então, a crítica à pedagogia crítica, ele vai tratar essa questão dessa educação aí, dessa escola renovada não diretiva, que vai perdendo o foco, porque não tem um professor, porque é não diretiva, porém, ela forma o indivíduo para uma autogestão do grupo, né? E aí ele vai fazer essa crítica, por quê? Porque ele vai falar que formar para autogestão, para se autogovernar, não deveria ser só para a escola do rico, mas também para toda a sociedade. E aí essa questão da democratização, porque se você vai fazer a questão dessas pedagogias críticas, que tem a escola dualista, que é uma delas também, essa questão de que a escola do rico forma para ser empresário e a escola do pobre forma para ser operário, então é disso que ele está falando aí para fazer essa crítica. Né? Ele fala que isso teria que ser, então, para todos. Tá? Aí vem a ideia, nasce a ideia da escola única. Tá? Isso aqui, gente, é só história da educação mesmo, porque você pensar efetivamente, né? Então, falta torná-la coletiva, né? Coletiva porque essa escola, essa questão da autogestão aí ainda é só para os ricos, né? Aí ele chega, né, na educação brasileira, a crítica à educação, a crítica da educação brasileira. E aí ele vai falar, sem pretender traçar uma evolução histórica, mas ele traça uma evolução histórica, né? Ele vai tratar, então, dessa educação populista, que vem, né, para esse desenvolvimento até então, né, onde a maioria das pessoas viviam no campo e foram para a cidade, então precisariam de escolas. E aí, de 1930, 34 sai a Constituição, de 30 a 64, então ele vai falar que tem duas fases esse período, né? E 45 é o fim do Estado Novo, com uma linha demarcatória, né? Ele vai colocar quando
Caio Getúlio e tudo mais, tá? E aí vem o golpe militar. Então, essa primeira fase aqui, de 1930 a 45, é a pregação liberal. Essa pregação liberal tem a ver com que a educação lá, da educação, que defendia a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário, bem como a laicidade e a coeducação. Isso aqui são ainda os preceitos, né? Da educação do Brasil. Então, de 1930, que é com o Manifesto dos Pioneiros da Educação em 32, né, que vem essa questão da pregação da liberdade. Tá? Aqui, ó. Manifesto da Educação, dos Pioneiros da Educação. Que eles queriam essa questão de uma escola pública, laica, de qualidade, né? Com a Constituição de 34 vem o primeiro Plano Nacional, e aí institui a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário e declara o ensino religioso como facultativo, ele ainda é. Aí depois, 37, vem a questão do ensino profissionalizante. Essa questão do ensino profissionalizante, que ele faz um grande desenvolvimento aqui, né, vai falando e tudo mais, assim, é porque o Brasil, ele começava a se desenvolver, eles precisavam de pessoas para trabalhar nas fábricas. As pessoas, foi o que eu falei, saíam do campo e vinham para a cidade. E aí, ao vir para a cidade, tem que se estudar, né, tem que ir para poder trabalhar e tudo mais. Então, ele vai colocar, até faz uma questão da matrícula e o quanto subiu, né, a questão das matrículas nesse ensino primário, que era obrigatório. É, né, ainda. Na segunda fase, que é de 45 a 64, é que vem, ele fala que surge, né, o antipopulista, né, então, a questão do comunismo, né, a ideologia do novo bloco era a defesa da civilização ocidental cristã, tá, então, nessa questão vem a burguesia, e aí com a Constituição de 46, né, depois com a LDB e tudo mais, vem a questão desse ensino primário, e aí o ensino secundário, que tinha que fazer, era o clássico e o científico, né, que daí era separado aí as pessoas, tá? E na 4024, na LDB, em 61 já aqui, né, ele traz, então, essa questão, mas representava meia vitória, como dizia Anísio Teixeira, né, porque as taxas continuavam sendo a primeira barreira para a criança pobre, né, assim a LDB nasceu ultrapassada. Garantir o direito e o dever da educação, fundamental para todos, a educação continuava privilégio de classes, né, a questão socioeconômica pesava bastante aqui, né. E, ó, em 64, apenas 2/3 da criança de 7 a 14 anos estavam matriculadas na escola. Então, a questão dessa seletividade, né, de selecionar os alunos. E isso aqui, gente, tudo isso é para a gente entender depois, quando abre a questão da democratização, né? Porque aí depois vem a questão desses movimentos, dessa pedagogia revolucionária, né? Vem a questão do Paulo Freire, né? Então, ele também traz essa questão aqui dele querer essa educação popular e tudo mais, e aí, né, os militares tomam o poder. Né? Então, lá, Congresso, né? Até então, a educação, eu costumo falar no curso, a educação ferve, né? Então, vem os movimentos da escola e tudo mais, né? Os educadores procuram que essa escola seja mesmo de todos e tudo mais. Aí, quando chega o golpe, né? Aí ele disse que é uma deterioração do ensino público, né? Então, a luta toda, né? A luta ganha força com a escola novista, e na década de 50, então vem essa questão do modelo, né, do desenvolvimento imposto, né? E aí, não, ele fala que fica, né, a educação fica aí estagnada. Essa questão também da formação de professores, né? Então, se forma professores para apenas reproduzir o sistema, ele vai colocar tudo isso aqui, tá? Sempre os interesses econômicos vêm
em primeiro lugar, né? Então, é essa questão que ele vai por aí. É quando ele fala que a gente deixa de pensar e a educação do Brasil, então, para, né? Do golpe militar de 64 até 84, né? Aí ele vai falar o nascimento da universidade autoritária, né, que é essa questão dessa universidade autoritária, desse planejamento ideológico, dessa questão dos professores, né, atrelar aí o sistema educacional e a universidade em particular, o modelo de desenvolvimento econômico dependente imposto pela política econômica americana para a América Latina. Então, essa questão dessa filosofia educacional, dessa ideologia, dessa fundação privada, né? E aqui começa as universidades privadas. Claro, né? Porque as públicas, quem ia conseguir fazer, né? Não era para todos, né? E essa questão de desobrigar cada vez mais a função de oferecer o ensino pago, né? Ampliar o controle político sobre as instituições de ensino superior. É tudo isso na época aqui da ditadura, né? Toda pesquisa engajada seria eliminada. Reduzir as verbas da educação e a mercantilização da educação. Esse era o projeto, né? Dessa época das universidades aí. Tá? Então, ele traz essa historinha. E aí, ele vai falando desse segundo período, vai explicando tudo bem certinho, né? Não vejo cair, vejo que vocês têm que saber que isso existe, né? E aí a questão da concepção técnico-burocrática, porque aqui o ensino técnico dominava, né? A questão dessa questão desse ensino técnico, dessa burocracia e tudo mais, né? E aí começa, né, uma questão para uma luta para uma universidade crítica, e aí só em 81, né, que o governador de São Paulo, Salim Maluf, no fim de 81, contra a Unicamp, fecha a Unicamp. E aí ele vem contando. Essa parte aqui é até interessante, não que caia no concurso, mas é bem interessante, né, por conta dessa questão aí de como foi a luta, que era uma coisa que estava se desenvolvendo, se a gente for pensar, né? Era um movimento populista, então, para a população estudar e tudo mais. Aí vem o golpe, isso tudo para, né? Fica só na mão ali, e aí depois, quando tem as diretas, é que volta todo esse movimento que é no movimento que nós somos formados, né? A oportunidade de estudar e tudo mais veio depois, né? E aí, essa questão que ele vai falar, então, que é, nesse sentido, toda a educação é pública, né? A questão disso, dessa questão das universidades e tudo mais, e aí vem esse projeto para salvar, vamos colocar assim, né, a universidade, que é a partir de 84. Então, essa gratuidade, a gratuidade da televisão, os telecursos, e aí que os educadores dizem, mesmo o Karnal também falou, né, que ele é histórico, essa questão da democratização, é aí que realmente a escola abre, né, aí tem a lei, vem a Constituição, trata essa questão da Constituição, então a educação é um direito público, né, a educação fundamental é um direito público e subjetivo, então aí depois de 88, se a gente for pensar em recente, né, gente, para toda essa educação aí que ferve, né? Então, é essa história. O Gadotti, assim, o que marcar dele, ele vai fazer essa história, o que marcar mesmo é vocês saberem sobre as tendências pedagógicas, né? Eu acho que, por mais que ele faça crítica a elas, precisa saber quais são, né? Então, essa questão das tendências pedagógicas, essa questão aqui da educação do educador é que ele vai falar da formação, né? Então, essa questão da formação crítica para esse educador e essa formação política, né, para esse educador, né? Que foi o que quem fez faculdade aí depois desse tempo, sabe que foi assim que nós somos formados, né? Então, nesse pensamento, eu costumo falar que quem lê muito Paulo Freire não costuma aceitar as coisas fáceis, né? Então, é essa questão desse compromisso. Então, que a educação é um compromisso, é um ato de decisão, tá? Educar-se
é tomar uma posição, é tomar partido, não partido de partido político, né? O educador educa educando-se. Isso é tomar partido, posicionando. É uma verdade que sentido a neutralidade impossível. Também aquele que não toma partido, toma partido. Isto é, toma o partido do mais forte, da dominação. Então, essa parte aqui, ele resume muito, essa frase, né? Ele resume muito bem o que ele quer dizer nessa parte crítica, né? Nessa parte 4, que a educação é um compromisso político, né? O educador tem que tomar partido, e se você não toma um partido, você está tomando sim um partido que é o do mais forte, né? Tem uma frase que fala isso, né? Quando você fica quieto com a injustiça, você está sendo conivente com isso, você é injusto também, alguma coisa nesse sentido. Então, é mais ou menos essa ideia aí que o Gardotti traz no final do livro, né? E aí eu vou só colocar o finalzinho dele aqui, que ele fala a frase. E aí ele vai falar, né, educação hoje, que são as duas tendências, né? A tendência da concepção dialética e a tendência da concepção metafísica, né? Na educação, que é a pedagogia da existência e a pedagogia da essência, né? Então, essas são as duas concepções aí. E a concepção tecnoburocrática, que são os diretores, tudo tem a ver com isso, né? Com a questão burocracia, acima de tudo. E a concepção emancipadora, né? Que é a questão da educação emancipadora. Né? Eu quero pôr o final, que ele fala uma frase aqui que resume bem o capítulo. Peraí. Olha quanto bibliografia ele usa para escrever. Aqui, ó. Ó, as mudanças, ao contrário, operam-se por dentro, pela evolução interna das contradições no interior do sistema. Se não forem aproveitadas as oportunidades oferecidas pelas lutas existentes no interior da hegemonia do Estado, esse mesmo Estado se fortalecerá, homogeneizando-se, cimentando a sua ideologia, ocupando cada vez mais espaço. A mudança de qualidade nas relações que mantém a sociedade ativa é o fruto de uma lenta e, por vezes, violenta maturação quantitativa no interior dessas mesmas relações. É uma guerra surda, cotidiana e que, de certo ponto, inglória. É o trabalho, muitas vezes, anônimo do professor, por exemplo. A educação só pode ser transformadora nessa luta surda no cotidiano, na lenta tarefa de transformação da ideologia e na guerrilha ideológica travada na escola. E por que ela pode ser transformadora? Porque o trabalho educativo é essencialmente político, e o político é transformador. Né? Então, por isso que ele vai falar que, para a gente, essa concepção dialética da educação é o quê? Você, educador, conhecendo toda essa história da educação, né? Concepção dialética da educação, estudo introdutório. Você, educador, conhecendo toda essa história da educação, você tem um papel importantíssimo dentro da escola, né? Essa questão da que a escola, a educação pode sim transformar. Não tomar partido de partido partidário, né? De ser partidária, mas sim de não ser conivente com as injustiças que acontecem se você for pensar todos os dias dentro da escola. Então, nesses 4 capítulos, nessas 4 partes, eu vou chamar, que ele não chama de capítulo, nessas 4, né? Primeiro ele vai explicar o que é dialética, deixando claro da onde vem a questão da dialética do marxismo, que praticamente todos eles usam, né, essa ideia do Marx, e aí depois ele vem a crítica da educação burguesa, então essa escola burguesa que forma para ser patrão, ela deveria ser para todos, né, e a crítica da pedagogia crítica é essa relação, né, então, dessa autogestão, de, então,
esse professor, né? Então, qual é a função dele? E na crítica da pedagogia da educação brasileira, ele traz, né, a história aqui contada e termina, né, falando por uma luta por uma educação emancipadora. Né? Então, uma luta de consciência crítica das coisas, que é o que a gente está voltando a ter que pensar novamente, dependendo do governo que está, né? Então, é isso que a gente tem que ver aí, tá? Do Gadotti, grandes coisas, né? É... Paulo Freire, eu falo, quando você lê Paulo Freire, você não consegue mais assistir as coisas sem pensar no que está por trás, né? Então, é essa questão. Estão me pedindo para falar das tendências, tá? As tendências pedagógicas, elas são abordadas de duas formas, tá? Deixa eu parar de apresentar o Gadotti aqui. Elas são abordadas de duas formas, tá? Elas podem ser abordadas da questão histórica, que é o que a gente faz no curso, ou da questão psicológica, né? Da história da psicologia, então a genética, o comportamentalismo. Então, elas são abordadas dessas duas formas, tá? Normalmente a gente aborda as tendências da função histórica delas. Então, as primeiras três, eu sempre divido, né? Que é mais fácil para o pessoal entender. As primeiras três são as tendências progressivistas liberais, ou seja, a função delas é manter a dominação da classe dominante, tá? Então, é a tradicional, a escola tradicional, então o professor ensina a todos como se fosse um só, a metodologia é exercícios, o aluno é uma tábula rasa, né? Então, o aluno não sabe nada, você só vai depositar conhecimento ali, né? Então, essa questão da educação bancária. Aí vem a escola nova. A escola nova, ela se divide em duas, que é a diretiva e a não diretiva. A diretiva coloca o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, tenta trazer o conteúdo para a realidade do aluno, porém não faz a crítica, né? Aí essa realidade, essa transformação social e tudo mais. Isso o Saviani fala no livro, né? E a pedagogia, a escola renovada não diretiva é essa que o Gadotti traz, é essa em que o professor é só um psicoterapeuta, ele é ali mais um psicólogo das relações, tudo é decidido em grupos, né? Por isso que chama não diretiva. Essa no Brasil, a não diretiva, ela nem chegou a acontecer, né? O que aconteceu, o que vem no Brasil mesmo são as tendências tradicionais, a escola nova, né? A escola renovada e a tecnicista. Tá? Então, a tecnicista traz essa ideia do ensino técnico, né? Então, o professor, ele é apenas um técnico que sabe mexer naquela máquina ali, a instrução é por manuais, o aluno, ele apenas também recebe o conhecimento, por isso que elas são chamadas de educação bancária, né? Que é só depositar conhecimento ali no aluno. Essas são as primeiras três tendências aí que chama progressivistas liberais, né? As outras são as tendências progressistas, que é a partir de 1960, vem com essa questão das teorias críticas à educação, e elas entram, né, a libertária, a libertadora e a crítico social dos conteúdos. A libertária, ela diz dessa liberdade para aprender, então dessa autogestão de grupos também, porém tem a figura do professor, né? Então as matérias estão colocadas à disposição, os alunos estão lá, né? Mas tem essa questão do professor ali como mediador, como eu não falo mediador, é um facilitador, né? O professor, ele é um facilitador ali dentro dessa pedagogia libertária, tá? A libertadora é aqui no Brasil, a do Paulo Freire, que a gente fala, né? A do Paulo Freire, porque essa libertadora, essa educação problematizadora, essa questão dialógica, crítica, né? Os conteúdos não são conteúdos, são temas geradores, né? Então, por isso que ela funciona com adultos, porque se chegaria uma conversa, da conversa, né, dessa dialogicidade, sairia os conteúdos para aula, né, os temas para aula. Então, a libertadora faz uma crítica a essa educação bancária, tendo em vista que você não chega com o conteúdo pronto para dar aula, você vai conversar e aí vai gerar temas para então
a aula ser feita, né? E essa questão da crítica, e trazer para a crítica também a consciência dessa dominação. E a última, a histórico-crítica, né? Ou a pedagogia crítico-social dos conteúdos, que é os grandes defensores, o Libani, o Saviani, o que eles falam, né? Eles falam assim que a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela tem um conteúdo, tá? Então, é o conteúdo historicamente produzido, cientificamente comprovado. Só o que ela faz? Ela traz esse conteúdo para a realidade, é o que a gente faz, traz para a realidade do aluno, tá? E aí a gente faz com que esse conteúdo que está aí na sociedade construído venha para a realidade do aluno e ele se torne, então, faça a transformação social da realidade do aluno. Tanto que ela tem uma metodologia, que é a metodologia histórico-crítica, que é o fundamento da pedagogia de Sorocaba, né? Sorocaba utiliza a pedagogia histórico-crítica, né? Histórico-crítica, que é o Saviani que deu o nome, né? E tudo mais, mas é a crítica social dos conteúdos, é a mesma ideia. Por quê? Porque é a questão da transformação da realidade. Então, a crítico social dos conteúdos, né, ou a pedagogia histórico-crítica, ela tem uma metodologia muito definida, né, que vai ali, começa na prática social, ou seja, o aluno chega à escola, é a prática social, então você vai conversar com ele ali, né, e tudo mais. Aí você vai fazer a problematização. A problematização é levantamento de conhecimento prévio sobre o assunto, vão conversar a problematização. Aí depois, um terceiro passo é a instrumentalização. Instrumentalização não no sentido de tecnicista, né? Mas dar instrumentos para que o aluno possa pensar sobre aquele conteúdo que vai ser ensinado, né? Então, os textos, os problemas e tudo mais. Aí ele faz a catarse, que chama, acho que tá bonito, catarse, né? Então, que é pegar todo esse ensino e internalizar, né? E aí chega no quinto passo, que volta para a prática social transformado, né? Então, essa é a metodologia aí da pedagogia histórico-crítica, que vem depois, aparece, né? Surge, que os teóricos, né, colocam a partir de 1980 no Brasil, né, com essa questão dessa crítica, desse conteúdo, que a gente não passa só o conteúdo para o aluno, a gente conversa sobre. Então, essas são as 6 tendências pedagógicas, né, que estavam e que estão. E elas não aparecem de forma pura, tá? Elas são mescladas, né? Dentro aí dessa sociedade, elas não aparecem de forma única, pura, exclusiva. Ah, essa escola é tradicional, talvez escolas de freiras e, né, escolas católicas muito fervorosas, assim, a pedagogia tradicional apareça mais de forma pura mesmo, né? Mas a questão das tendências puras dentro das escolas públicas, não, tá? Elas têm várias variantes, aí a gente fala que vai pegando um pouco de tudo, né? Tati está me perguntando da transposição didática. Transposição didática, a Lehner fala um pouco dela, né? A transposição didática, e o Paulo também, a questão da transposição didática é pegar o quê? Transformar o conteúdo, né? Você pegar aquele saber científico e transformar ele em saber didático, né? Então, é o que a gente faz. A gente não pega o conteúdo que a gente tem que ensinar, né? E não transforma aquilo de uma forma que o aluno possa entender, né? Aprender de uma forma mais fácil, né? Então, isso que é a transposição didática, sem com isso ele perder a essência, né? Progressiva, isso. Tá? Progressiva. A outra é progressivista. Tem um vi, progressivista. Tá? Alessandro Fonseca. Não sei se está com o nome de alguém, mas está aparecendo aqui Alessandro Fonseca. Tá? Então, essa é aí a questão das tendências. E o Gadotti traz, né, quando ele fala concepção dialética da educação, é essa questão de a gente conhecer todo esse histórico, né, da educação nossa aí, e aí mesmo, né, e como esse educador tem que ser político. Saviani fala nos 11 teses sobre política, né, todo ato educacional é político,
todo ato político é educacional. E aí a gente vai falar do Paulo Freire para a gente terminar. Pedagogia da autonomia, né? Então, pedagogia da autonomia. O que será que ele quer dizer, não? O que será que o Paulo Freire quer dizer com a pedagogia da autonomia, né? Essa questão do professor, do educador, de se colocar mesmo como um ser autônomo, pensante, crítico, problematizador da realidade, né? Então, tudo aí, palavra-chave aí da pedagogia da autonomia, tá? E a sua essência, sim, pode pôr sua essência, né? A essência de mostrar as questões da educação. Acho que deu para entender um pouquinho mais do Gadotti aí, né? Duro que eu não achei muitas perguntas dele, não. Não achei, na verdade, que eu achei uma para fazer de simulado, tá? Mas eu coloco no próximo, que amanhã já tem 40, né? Então, o Paulo Freire é essa questão dessa pedagogia da autonomia, né? Então, como o ser educador aí se torna um educador problematizador, um educador que tem uma metodologia, um educador que, né, quer o bem dos seus alunos, e é isso que o Paulo, vai trazer na pedagogia da autonomia. Deixa eu só colocar cadê o meu? Só para finalizar aqui. Gente, um computador perdido dói. Eu falei, meu material fofo aqui. Vou colocar o meu, tá? O livro tá aí com vocês. Aqui é um resumo que eu fui fazendo aí do Pedagogia da Autonomia, que eu uso aqui na aula com o pessoal, tá? Então, são 3 capítulos, né? O livro. E aí, esse Pedagogia da Autonomia é essa questão, então, dessa educação problematizadora, dessa educação crítica, dessa educação da reflexão sobre a ação, né? Então, reflexão, ação, reflexão. Então, sobre o educador utilizar-se das teorias, né, para refletir sobre a prática. E aí, quando você faz essa reflexão, a tua prática já não é mais, né, alienada. Você consegue pensar sobre o que você está fazendo. Tá? No primeiro capítulo, não há docência sem discência, que é um dos grandes máximas aí do Paulo Freire, né? Ele vai falar que ensinar não é transferir conhecimentos e conteúdos. Então, se não é transferir conhecimentos e conteúdos, já tem a primeira ideia aí, né? Então, é uma crítica à educação bancária. O aluno não é uma tábula rasa, tá? E se não há docência sem discência, quer dizer o quê? Que quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender, tá? E aí, para que tenha essa docência e essa discência nesse ato, né, de ensino e aprendizagem, precisa-se de algumas coisas. E aí, o quê? Primeira coisa que precisa. Então, ensinar exige rigorosidade metodológica, metódica, né? Então, ensinar não se esgota no tratamento do objeto e do conteúdo superficialmente feito, mas se alonga a produção das condições em aprender criticamente é possível, né? Então, quando ensinar não se reduz a apenas passar o conteúdo, você também faz uma crítica, é isso que ele quer falar, né? Ele quer dizer o quê? Que quando se ensina o conteúdo e também a questão de tudo que está envolvido nele, né? Você tira o educando de uma curiosidade ingênua para uma curiosidade epistemológica, né? Então, pensar certo é uma exigência que momentos do ciclo gnoseológico impõe a curiosidade, tornando-se mais e mais metodologicamente rigorosa. Transforma-se no que o Paulo Freire chama de curiosidade
epistemológica, tá? Então, sai de uma curiosidade ingênua, sai de um apenas conhecer, né, para uma curiosidade epistemológica. Você vai cada vez mais pensar certo. Esse pensar certo é pensar criticamente essa questão, tá? É isso que ele vai colocar aí no pensar certo. Bom, depois, ensinar exige respeito aos saberes do educando. Claro, se não há docência sem discência, tem que saber respeitar o que os educandos trazem como saber, né? Então, a escola deve respeitar os saberes dos educandos, socialmente construídos na prática comunitária, discutidos também com os alunos, a razão de ser, né? E algum deles em relação aos conteúdos ensinados. Então, ao ensino dos conteúdos. Então, exige respeito aos saberes do educando. Então, se ele não é uma tábula rasa, se ele traz um conhecimento, se eu faço com que ele saia do higienidade e venha para a epistemológica, então eu tenho que respeitar também o que ele sabe. Ensinar exige estética e ética. Estética e ética, ele usa duas palavras, né? Ele usa decência para ética e a boniteza para estética, né? Então, a necessária promoção da higienidade, a criticidade não pode ser feita sem uma rigorosa formação ética e estética. Decência e boniteza andam de mão dadas. Vou falar para as meninas aqui do curso que boniteza é uma palavra que parece só do Paulo Freire, né? Que a gente não vê em outros autores. Então, essa boniteza tem a ver com a estética, né? A estética liga a quê? Liga à sensibilidade, né? A criatividade. Então, se a escola respeita esses saberes dos educandos, respeita com decência, né? Não desdenha o conhecimento que o aluno tem, e também com a sensibilidade de enxergar o que cada um precisa ali. Por isso que ele fala que ensinar exige estética e ética. Ensinar exige risco, aceitação do novo, rejeição de qualquer forma de discriminação, né? Então, essa questão da discriminação de qualquer forma, de que você é educador, esse livro é muito bonito, né? Então, essa questão de rejeitar qualquer coisa que possa falar da discriminação. Eu até falei na aula que eu dei, foi sábado passado essa aula aí, lá com as meninas, a questão da discriminação até de família, né? A gente tem a tendência de falar da família do aluno, né? De uma forma, porque a mãe não fez lição, não sei o que, não, a gente tá falando do aluno, né? Então, essa questão da discriminação chega até aí, né? Então, risco, sempre vai ter risco, e aceitação do novo, a todo momento, nós estamos enfrentando novos desafios, novas, né, coisas. Então, essa questão da aceitação do que é novo. E risco, aceitação em qualquer forma. E ele finaliza, né, reconhecimento da assunção da identidade cultural, ou seja, assumir-se, né, como educador também tem a ver, e assumir-se também como o aluno, né, essa assunção dessa questão deixa eu só abrir o Paulo Freire aqui também, para não esquecer de falar nada. Essa questão de assumir-se tanto culturalmente, né? Você tem uma cultura, professor, e o teu aluno também tem, né? Então, essa questão aí que ele traz, então, de você se assumir. Tá? Eu tô abrindo ele aqui, para não pular nada. Então, é isso que ele vai trazer. Risco, aceitação do novo, né, que não é transferir o objeto, e ensinar exige reconhecimento e assunção da identidade cultural, tá? Então, quem é você, quem sou eu, né? Então, essa questão de elitismo, né, autoritário, os donos da verdade, o saber articulado, então é essa questão que ele vai colocar, né? A educação na cidade, aí ele vai... No capítulo 2, ele vai trazer essa questão de que ensinar não é transferir conhecimento, né? Então, ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para sua própria construção. Então, quando o educador entra em uma sala, ele deve estar aberto a indagações, curiosidades e inibições dos alunos, um ser crítico e inquiridor, inquieto em face à tarefa de quem tem a de ensinar e não de transferir o conhecimento, tá? Então, criar possibilidades para essa produção desse conhecimento, né? Então, é por isso que ele vai colocar que ensinar não é transferir o conhecimento, né? Seria fácil a gente já chegar e já ir despejando lá e acabou, né? Ensinar exige consciência do... esse é bonito. Né? Ensinar exige consciência do inacabamento. Eu nem coloquei aqui, né? Então, a consciência do inacabamento. Então, não está acabado, né? A realidade não é pronta e acabada. Ela é inacabada. Tá? Então, o que é hoje pode não ser amanhã, a questão da contradição aí do Gadot, né? A questão desse movimento constante. Então, ensinar é ter essa ideia de que não está acabado, né? Está posto, colocado, mas não acabado, tá? Então, essa questão de que se pode mudar o mundo, sim, que se pode ter uma existência, um suporte, né? Ele vai colocar. Então, essa questão da problematização, né? Então, essa questão de você não aceitar, não está acabado, né? Ele vai falar, daí insiste tanto na problematização do futuro que se recuse à inexorabilidade, ou seja, que se recuse a aceitar o que está aí. Aí eu teria que aceitar o acabamento, né? E não, a educação é a exigência de que não está inacabado. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado, tá? Então, deixa eu pôr aqui para vocês, porque esse no meu aqui eu dei uma super resumida, porque como elas leem o livro todo e aí depois a gente faz a aula, então eu só dei uma resumida, mas eu vou projetar o livro aqui. Então, ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. O mundo, né, ele vai falar, a gente tem umas condições, né? Ó, gosto de ser gente, porque inacabado. Sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento. Sei que posso ir mais além dele. Essa é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. A diferença entre o inacabado, que não se sabe como tal, e o inacabado que a história e socialmente alcançou a possibilidade de saber-se inacabado. Gosto de ser gente porque, como tal, percebo, afinal, a construção da minha presença no mundo, que não se faz no isolamento, né? Então, essa questão de reconhecimento, a gente é condicionado, mas esse condicionante não pode ser determinado. Eu estava assistindo uma live que fez o Cortella e o Karnal. Eles fizeram juntas. E aí o Cortella, ele fala exatamente isso, né? Mas não, ele não cita até, né, o mestre. Mas ele fala assim, eu resolvi não passar a minha existência nesse mundo em branco. Eu resolvi, então, ser professor, né? Então, eu achei tão bonito, eu passei pro pessoal que eu sou diretora lá da escola, né? Então, é de você não passar esse mundo, né, a sua existência em branco. Nós resolvemos ser professores, apesar de todas as dificuldades, a gente, né, ainda continua acreditando. Então, a gente é condicionado, né, a algumas coisas, mas aquilo não é determinante para que eu fique de braços cruzados, né? Então, é isso aí que ele passa. Tá? Aí vem falar da fatalidade, né, a questão, né, a sabedoria. Tá? Ensinar exige bom senso. No vídeo eu até falo, bom senso é para tudo, não é só para ensinar, né? A vigilância do meu bom senso tem uma importância enorme na avaliação e quando o todo instante devo fazer da minha prática, né? Então, o bom senso, se a gente não tiver o bom senso, a gente cai no senso comum, né? Então, a gente tem que ter o bom senso. Não preciso de um professor de ética para me dizer o que não posso,
como orientador de dissertação de mestrado ou doutorado, surpreender o pós-graduado com críticas duras do seu trabalho por um examinador se foi severo na arguição, né? Se é isso que ocorre com o orientando, dividindo a ele a responsabilidade do equívoco e do erro, né? Então, o bom senso é isso. Não preciso de um professor de ética para me dizer isso. Então, meu bom senso me diz, né? Saber que devo respeitar a autonomia, a dignidade, a identidade do educando e, na prática, procurar coerência com este saber me leva inapelavelmente à criação de algumas virtudes ou qualidades sem as quais o saber vira inautêntico, né? Então, o bom senso é isso, de que fez errado, o problema não é meu, né? O problema é sim nosso todo, né? Então, aqui ele vai falar sobre essa questão. Ensinar exige humildade, tolerância, luta na defesa dos direitos dos educadores. Esse aqui, eu até falo no vídeo, né? A gente não pode deixar que o nosso trabalho seja visto como um bico, ele até coloca, né? Não é bico, né? É um trabalho, eu ganho para isso, então essa questão de você ser humilde, né, ser tolerante, luta na defesa dos direitos dos educadores, é essa consciência de classe, de luta, né, a gente pode muito, e é isso que ele traz, então ensinar exige essa questão aí de ser humilde também, né, o Cortella também traz isso no livro, quando ele fala essa questão da humildade, você nunca sabe tudo, né, então é essa questão de você ser humilde, né, então eu sou humilde em saber, né, tem uma passagem, né, que ele, essa questão de você sabe, mas você é humilde, você escuta, você, né, tem toda essa questão. Uma das formas de luta contra o desrespeito dos poderes públicos pela educação, de um lado, é nossa recusa a transformar nossa atividade docente em puro bico, e de outro, nossa rejeição de entendê-la e exercê-la como prática afetiva de tios e tias, né? E aí ele tem o livro Professora Cintia Não, né? Ensinar exige a apreensão da realidade. Então, esse é um ponto fundamental, né? Que ele diz: como professor, preciso me mover com clareza na minha prática, preciso conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, o que pode me tornar mais seguro do meu próprio desempenho. A apreensão da realidade é essa questão de você se construir como professor, né? De você entender o seu lugar no mundo e dessa questão dessa política, né? Dessa prática educativa ser política, né? E aí você caminha de uma heteronomia que é governada por outra pessoa para uma autonomia em que você consegue pensar por si próprio, né? Então aí que ele vem trazer essa questão, né? Dessa luta e tudo mais. Ensinar exige alegria e esperança, né? Então é difícil? É, né? Aqui ele não fala que é fácil, mas que exige esperança, né? A esperança que um dia pode mudar, que eu posso fazer a diferença na vida dos alunos, né? Então, essa é a esperança e a alegria, né? Então, é uma profissão que você escolheu, então, essa é a questão dessa alegria, né? Então, tenha alegria por aquilo, pelo seu trabalho. E o Cortella, ele nem fala trabalho, ele fala obra, né? Tenha alegria pela sua obra, pelo que você se propôs a fazer, né? E a esperança dessa transformação aí que você pode causar na vida das pessoas, né? Eu falo, depois você lê, quando lê Paulo Freire, não dá, né? Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Nada está determinado, né? Então, está condicionado, né? Tem várias condições sociais, tudo, mas determinado o negócio não está. Tá? Então, você pode fazer, implica numa decisão, numa escolha, numa intervenção. Há perguntas a serem feitas, né? De estudar por estudar, estudar o descomprometidamente, né? Estudar para quê, né? Estudar, estudar esse conteúdo todo do concurso só para passar na prova e aí depois entrar dentro da sala de aula, for contratada, efetiva, entrar dentro da sala de aula e não fazer nada, né? Fechar a porta e deixar aquelas crianças lá que precisam de vocês, né? Então, essa questão aí, então, é pensar sobre isso, né? Que a convicção para a mudança é possível. O Gadotti veio e mostrou para a gente isso, né? Quando ele vai ele mostrou tudo aquilo e aí ele falou: não, mudar é difícil, mas é possível. Tá?
E aí, ensinar exige curiosidade, né? Essa questão da curiosidade, essa questão dialógica, epistemologicamente curiosos, isso aqui é palavra-chave, né? Epistemologicamente curioso, o que importa é que o professor e os alunos se assumam epistemologicamente curiosos, tá? Então, é isso que ele vai trazer aqui. Nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia, não adivinhe isso, essa questão da tecnologia. E aí ele chega no capítulo 3, que ensinar é uma especificidade humana, e aí ele vai tratar especificamente dessa prática, né, de ensinar. Então ele vai falar que ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Então, segurança como autoridade docente, né, e não autoritarismo. Então, a segurança e a competência profissional, elas andam juntas, porque você é autoridade naquele assunto, né, as pessoas te respeitam por isso. E a generosidade do quê? De que dá humildade, né, que você, apesar de ser uma autoridade naquilo, você é generoso, não fica só para você, né, você consegue passar esse conhecimento. Ensinar exige comprometimento com tudo, né, então, essa questão do comprometimento com as pessoas, com o ensino, com a minha prática, com o meu propósito no mundo, né? Ensinar exige liberdade e autoridade. Aí, essa liberdade tem a ver com a questão democrática, né? Então, essa liberdade de amadurecer, o confronto das ideias. A gente tem liberdade para pensar, né? Ensinar exige tomada de decisões, né, consciente, né, ensinar exige tomada consciente de decisões, então, essa questão da decisão, o Cortella, ele fala, as decisões são individuais, né, mas as consequências são coletivas, então, a consciência, né, a tomada consciente de decisões, é isso, né, de você pensar sobre essa decisão, e a educação nunca é neutra, né? A educação não pode tudo. Alguma coisa, fundamentalmente, a educação pode. Né? Então, essa questão. A professora democrática, coerente, competente, que testemunha seu gosto de vida, sua esperança no mundo melhor, que atesta sua capacidade de luta, seu respeito às diferenças, sabe cada vez mais, né, o valor que tem da modificação da realidade, a maneira consistente com que vive a sua presença no mundo, de sua experiência na escola, é apenas um momento, mas é um momento importante que precisa ser autenticamente vivido. Ensinar exige saber escutar, então esse saber escutar é o outro, né, você enxergar o outro, né, a questão das possibilidades, das fragilidades desse saber escutar, e o como é difícil saber escutar, né, então, essa questão de você pensar no outro, tá, então essa questão de ouvir, né, e as pessoas também falar, né, porque daí o próximo é a questão do falar, né, então essa questão aí vem desse, ensinar exige essa questão que a educação, ela é ideológica, né, a educação, ela tem esse poder, ela é ideológica, e não tem como não ser, né, ela tem que ser ideológica, que a gente viu, né, tem essa, olha eles aqui, a questão do Marx e Engels, né, a questão de ser, prefiro ser criticado como idealista e sonhador, inveterado por continuar sem relutar e apostar no ser humano, e me debater por uma legislação que defenda contra as arrancadas agressivas e injustiça de quem transgride a própria ética, né? A liberdade do comércio não pode estar acima da liberdade do ser humano. Por isso que o povo não gosta dele, gente. Por isso que critica tanto, né? E aí ele traz algumas coisas aqui, né? Que seria puxando só para finalizar a aula do Morin, né? O negro é geneticamente inferior ao branco, é uma pena, mas isso é o que a ciência nos diz. Isso aqui seria dos paradigmas lá, né? A questão dos paradigmas que se fala. O Brasil foi descoberto por Cabral, né? São as verdades aí. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo, então a dialogicidade, o risco, né? A disponibilidade de você, da questão de você estar conversando com o outro e escutar o outro, né? Então, essa serenidade, ensinar exige querer bem
aos educandos, né? Então, essa questão de querer, eu ainda falo, querer o bem, né, das pessoas. Então, esse educador, ele precisa ser convencido de que ele pode mudar, né? Que pode mudar, que não está determinado, que é essa questão da transformação social, né? Então, estou convencido, porém, que a rigorosidade séria é a disciplina intelectual. O exercício da curiosidade epistemológica não me faz necessariamente um ser amado, arrogante, cheio de mim mesmo. Ou, em palavras, não é minha arrogância intelectual a que me fala a minha rigorosidade científica, nem a arrogância é sinal de competência, nem a competência é a causa da arrogância. Não nego a competência, por outro lado, de arrogantes, mas lamento neles a ausência da simplicidade, que não me diminuindo em nada, seu saber os faria melhor. Gente, mais gente. Né? Então, o Pedagogia da Autonomia, não sei se todo mundo já leu, né, mas é um livro maravilhoso, né, a Aureliana está falando, assistir essa live e eu fico até emocionada cada vez que eu leio, porque ele é maravilhoso, né, eu falo assim que eu levo muito para a minha vida os ensinamentos do Paulo Freire, essa questão de não passar em branco a existência. Então, tudo que eu faço aí, vocês estão me conhecendo, mas um povo que já me conhece há tempos, é bem isso, não deixar a sua existência passar em branco, né? Ao tomar as decisões de fazer, né, Deixa eu parar de apresentar, senão o povo de gravar, que agora a gente já finalizou aí, né? Então, ao tomar a decisão